Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje meu convidado é o vereador do PSDB, Rodrigo Salomão. Muito obrigado pela sua presença e por aceitar o nosso convite. Obrigado, Rodrigo, obrigado. A TV Câmara de Jacareí, para mim é sempre uma honra estar participando aqui do Espaço Parlamentar, nesse que talvez seja um dos mais importantes meios de comunicação do nosso município. Eu abri o programa falando Rodrigo Salomão do PSDB, mas o senhor mesmo já falou várias vezes na sessão ordinária, em várias sessões, que está num processo de desfiliação do partido. Queria que o senhor contasse para a gente como é que começou isso, se teve um motivo específico para o senhor romper com o prefeito Isaías, como é que foi essa história? Na verdade, a gente já não tem um relacionamento aí há mais de 3 anos, que nem participo das reuniões, dos grupos do partido, fui excluído pelo prefeito por pensar diferente. A gente tem uma ideia diferente daquilo que a gente acredita como o ideal para a cidade. Eu sempre digo que, vou parafrasear o meu amigo vice-governador do estado, o Felício Ramute, não fui eu que saí do PSDB, foi o PSDB que aos poucos aí foi saindo de mim, com algumas pautas que a gente não concorda. Eu acho que as ideias políticas, Rodrigo, elas sempre são discutíveis, mas quando você começa a discutir valor, daí fica difícil de andar junto. No meio do ano, o então presidente Edir Rossi me ofereceu uma carta de anuência para que eu pudesse sair do partido sem perder o mandato. E com essa carta de anuência, eu não fui intempestivo, talvez, como não Adir, mas algumas pessoas do partido, eles pensaram que eu ia fazer e já me desfiliando de imediato. Eu entrei com um processo pedindo uma autorização também do Tribunal Regional Eleitoral para que eu pudesse sair sem perder o meu mandato, em respeito a todas aquelas pessoas que acreditaram na gente nas últimas eleições. E, não tanto para nossa surpresa, mas o primeiro suplente quis entrar dentro do processo pleiteando o meu mandato. Então, se eu não tivesse me cercado dos cuidados jurídicos necessários, talvez hoje não fosse mais vereador. Estou feliz porque na última semana a Procuradoria Eleitoral, que é o Ministério Público, como funciona o Ministério Público, ele já emitiu um parecer favorável à nossa desfiliação, ao nosso processo de desfiliação, sem o prejuízo de perder o mandato. Ou seja, reconheceu a nossa justa causa. Falta só a sentença do juiz. E o senhor citou aí o vice-governador Felício Ramute, que é ex-prefeito de São José, também era afiliado ao PSDB, e vocês dois se aproximaram bastante nesses últimos tempos, e aí praticamente certa a sua ida ao PSD. Como é que foi essa negociação? Na verdade, o Felício é um grande amigo, além de fora da política, a gente já tem um relacionamento aí de muitos anos, é alguém que eu confio e admiro, e nós damos muito apoio para o Felício quando ele resolveu ser candidato a então governador, e fomos um dos incentivadores para que ele pudesse ser o vice do nosso governador Tarcísio. Eu acho que é uma chapa sensacional para o governo do estado. Graças a Deus foi eleito o nosso vice-governador e é quem hoje dita as políticas aqui no Vale do Paraíba. O Tarcísio tem uma confiança muito grande no Felício e eu posso dizer até que o Felício é o nosso governador aqui do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Tá certo, vamos falar sobre algumas pautas agora dos seus trabalhos nas sessões ordinárias. Recentemente o senhor falou sobre a reforma dos 9 eleitos na UTI, que teve a sua emenda positiva. Queria que o senhor falasse como é que andou esse processo. Na verdade, Rodrigo, um dos legados que a gente deixa do nosso mandato é o projeto das emendas impositivas, que é um projeto de minha autoria do vereador Luiz Flávio, que permite com que a Câmara possa impor no orçamento 1,2% da receita corrente líquida no município. E que 50% desse valor seja aplicado obrigatoriamente na área de saúde. Até para deixar bem claro para aqueles que estão nos assistindo, a gente impõe no orçamento, mas quem executa, quem contrata, quem toca a obra é o Poder Executivo, é a Prefeitura. A gente só diz o que tem que fazer e quem executa é o Poder Executivo, ou seja, o prefeito e os secretários lá, o grupo que compõe toda a Prefeitura. Eu tive a oportunidade de destinar grande parte das minhas emendas impositivas para a Santa Casa, que eu acho que é uma forma da gente abranger e contemplar uma parcela grande da nossa população, já que a gente sabe que existe uma porcentagem da população SUS dependente que é considerável na nossa cidade.
e tive a oportunidade agora deles entregarem, até que enfim, a reforma dos 9 leitos da nossa Santa Casa. O local era praticamente insalubre. As pessoas iam fazer uma hemodiálise, você via lá o cano, a mangueira da hemodiálise correndo pelo meio dos outros leitos do UTI. E agora não acontece mais. Ficou, parabéns ao Cepinho, a Ana, que hoje não é mais supervisora da Santa Casa, mas foram as pessoas que tocaram esse projeto com as emendas impositivas, com esse dinheiro que a gente mandou, e eu tenho certeza que esse é um legado que a gente deixa para a cidade. É uma atitude, né, que vai melhorar muitos atendimentos ali, porque, como o senhor disse, era uma situação bastante precária, né? E é onde o paciente está mais grave, né? Então, eu com conhecimento aí de mais de 20 anos como médico trabalhando na cidade, essa é a minha profissão. Eu sempre digo que eu vou ser médico para sempre, mas estou vereador, mas vou ser médico para sempre. Estou na linha de frente, trabalho lá há muitos anos e conheço as reais necessidades do nosso município. Por falar ainda, continuando no assunto da saúde, eu queria que o senhor falasse sobre os atendimentos e a gestão também da UPA do Dr. Telmo e também na Santa Casa. Havia várias reclamações, principalmente sobre a empresa terceirizada lá, a Caminho de Damasco, né? Como é que hoje está a situação? Como é que o senhor analisa isso? A gente tem que dividir. A Caminho de Damasco ela tem a gerência da UPA do Dr. Telmo. A gente vê lá, os munícipes continuam reclamando. Saúde é um grande calcanhar de Aquiles do nosso município. A gente tem dias de superlotação, as pessoas esperando aí 6, 7 horas, às vezes 8 horas por um atendimento, que é um absurdo. Mas por que isso acontece? A gente tem, para quem conhece saúde pública, sabe que nós temos que atacar a causa do problema. O que acontece, Rodrigo? Parte desse atendimento que hoje está nas UPAs, eles poderiam estar sendo resolvidos no atendimento nos postos de saúde, que não funcionam. Por muitos meses, a gente ficou com mais de 10 unidades de saúde no município, sem um simples clínico geral. O que acontece? As pessoas não encontram um atendimento adequado nos postos de saúde e vão procurar o serviço de urgência e emergência, às vezes para trocar uma receita ou para fazer um atendimento ambulatorial que poderia estar sendo feito dentro dos bairros, nas unidades de saúde. Às vezes por desespero, porque a prefeitura não consegue ofertar o mínimo para essa gente. E em relação à Santa Casa também, o que eu lembro na audiência pública que teve da saúde, o senhor falando sobre os baixos salários oferecidos para os concursos públicos, aí não tinha interesse de candidatos médicos a emprestarem concurso, isso aconteceu também. Médico aqui, a carreira pública, do serviço público de Jacareí é 1/4 aqui do que ganha nas outras prefeituras ao redor. Então, abre concurso público, você não tem médico concursado. Eles fizeram um programa de contratação, de fazer contrato temporário de 1 ano, 2 anos com alguns médicos, mas a forma que era feito o concurso, e assim como eu tenho essa vivência e sei como funciona a contratação dos médicos, porque eu vivo dentro dos hospitais, sei a dificuldade que é, sugeri por várias vezes que eles mudassem esse modelo. Não é aumentando o valor, mas às vezes você não consegue uma pessoa para fazer as 40 horas e ficar exclusivo da prefeitura, que às vezes ele vai pegar um plantão em outro lugar que remunera melhor. Então fraciona essa contratação. De vez de contratar um de 40, põe 2 de 20. Você vai cobrir o mesmo tempo gastando o mesmo dinheiro, mas vai permitir com que o profissional ele tenha a maleabilidade de ter outros empregos em outros lugares que às vezes é mais remunerado. Mudar esse sistema de contratação e agora, graças a Deus, a gente tem aí as unidades as as UBS, as unidades de saúde da família do município. Aí o conhecimento que a gente tem que praticamente todas agora tem médico aí atendendo na linha de frente. Agora, para quem está assistindo em casa, eu queria que o senhor falasse sobre a tabela SUS paulista. O que é essa tabela? Falar para a gente se teve alguma mudança. Eu fico muito feliz porque pude participar da construção dessa tabela SUS, conversando muito com o Felício. Essa iniciativa do governo do estado de São Paulo, do Felício e do Tarcísio, vai mudar a história dos hospitais filantrópicos do nosso estado de São Paulo. Quem são os hospitais filantrópicos? Você que está nos assistindo. São, sobretudo, as Santas Casas e os hospitais como o São Francisco sem fins lucrativos.
Eu vou dar 2 exemplos. Os 2 hospitais que a gente tem aqui na nossa cidade, a gente tem a Santa Casa, com uma dívida consolidada de mais de 100 milhões de reais, e o São Francisco com uma dívida de 80 milhões de reais. Algo que é praticamente impagável. A tabela SUS ela é muito deficitária. A Santa Casa hoje, se a prefeitura não cobrir aquilo que está no plano operativo, aportar mais do que aquilo, fazer aportes extras, ela fecha em 1,5 milhão negativo por mês. E o Hospital São Francisco fecha com déficit também de 1 milhão de reais por mês. O atendimento SUS, do jeito que ele é hoje, ele dá prejuízo. O que o governador Tarcísio fez? Conseguiu fundos, tirou um pouco do dinheiro da educação, vai criar uma loteria paulista para financiar essa tabela nova SUS paulista. Isso vai mudar a história dos hospitais filantrópicos. Vou dar um exemplo. Um parto que pagava R$ 430 para o hospital, para a operação, então 430. Estava a internação, estava o pediatra, estava o obstetra. Se fosse uma cesárea, o auxiliar do obstetra, toda a medicação que é dada, você não paga a conta. Vai passar para R$ 2.400. Se a gente for bem conservador, vamos supor, vou dar um exemplo do Hospital São Francisco, que hoje a operação recebe do SUS 2 milhões de reais por mês, fecha com prejuízo de 1 milhão. Se a gente for conservador, o parto ele quase que sextuplicou. Os outros procedimentos vão ser bem conservador, que a gente consiga um dobro desse repasse, de vez de 2 receber 4, ele vai deixar de ser deficitário 1 milhão por mês para passar a ser superavitário em 1 milhão por mês. E com isso ele tem uma luz no fundo de conseguir pagar sua dívida e suas contas. E agora falando sobre a solicitação da unidade do AMI aqui em Jacareí, como é que está esse processo e se realmente tem alguma chance dessa unidade vir para cá? Vou intervir, tenho conversado bastante com o vice-governador Felício Ramute. Isso é essencial para a população de Jacareí. O Felício tem me ajudado muito, inclusive. Nós estivemos no Palácio dos Bandeirantes, em 15 dias ele liberou R$ 1 milhão para o Hospital São Francisco para que a gente pudesse colocar o mais rápido possível a radioterapia que o hospital deve estar inaugurando aí nos próximos dias, nos próximos meses aí, a radioterapia do hospital, para que a gente possa tratar os nossos pacientes com câncer que estão se tratando num momento tão delicado e de tanta vulnerabilidade de saúde, agora eles vão ser tratados no nosso município, Rodrigo. Não vão mais precisar ir para Guarulhos, para Taubaté, para outros lugares como era no passado. Obrigado, Felício, por essa contribuição com a nossa cidade de Jacareí. Mas então o AMI tem chance para ver o ano que vem? Uma chance real, não sei se o ano que vem ou a partir de 2025. Mas isso estará, a gente como pré-candidato a prefeito, com certeza estará dentro do nosso plano de governo. Porque daí já dá mais uma opção, né, para os moradores de Jacareí poderem acessar mais essa ferramenta de saúde. A gente sabe que um dos grandes problemas da cidade são as consultas de especialidades. Tem gente esperando há mais de um ano aí para uma consulta no hematologista, certos procedimentos do oftalmo. Eu sempre digo, saúde é nosso bem mais importante. Não adianta ter as outras coisas se você não tiver a saúde. Então, que fica aí esse recado para a população de Jacareí, que saúde com a gente vai ser prioridade. Para a gente quase fechar esse assunto, o tema da saúde, o senhor falou aí de atraso em consultas, das pessoas não conseguirem acessar os médicos como deveriam. Como é que se resolveria uma situação dessas? Uma outra política de governo ou para esses salários que a gente citou agora? Como é que isso se transformaria na cidade? Na verdade, o gestor tem que entender que não adianta você ter uma estrutura toda montada se você não tiver um médico na linha de frente atendendo. E o médico que saiba o que está fazendo. A gente tem que montar um sistema de gerenciamento também, porque o que acontece? Às vezes, a pessoa faz a consulta, é solicitado um monte de exames que é caro para o município e ela não consegue o retorno para mostrar esse exame, e a hora que vai mostrar, esse exame já venceu. E a gente está jogando dinheiro no lixo. Então a gente tem que reinventar a roda. Sou um crítico de só esse modelo de unidade de saúde da família, um médico só generalista, porque o perfil do médico que está na linha de frente é um perfil com uma formação meio que duvidável. A gente tem agora, voltando, os médicos estrangeiros, a gente sabe que muitos não são nem formados em medicina,
Mas mesmo quando era aqui, o modelo, o cara que vai pegar esse emprego na UBS, na linha de frente, é o primeiro emprego. Ele está acabando de se formar. Ele não tem, esse é o perfil. Primeiro que ele vai ficar ali de forma temporária, porque ele está ali enquanto ele não passa numa prova de residência e está usando aquilo como um bico. Então, como tem essa rotatividade, você não cria um vínculo com a população. É imprescindível que a gente volte a ter nas unidades de saúde um simples o atendimento de algumas especialidades. Simples, como um pediatra e um ginecologista. Pergunto para a senhora que está nos assistindo em casa, há quantos anos a senhora não passa com o médico ginecologista? Faz o Papa Nicolau, faz uma mamografia. Isso, às vezes a enfermeira pede, o clínico pede, mas passar consulta com o ginecologista, quantos anos a senhora não passa? E se tratando disso, são questões até que são divergentes, porque a população de um lado fica esperando até a consulta chegar e demora meses, até mais de um ano. E do outro lado, o poder público não consegue administrar isso. A gente tem, Rodrigo, e eu como estou na linha de frente e atendo essas pacientes, eu vejo que chega até mim. Então eu conheço como funciona o sistema. Eu vejo que vários encaminhamentos que são feitos, para eu que sou um especialista, não precisariam ter sido feitos, porque o clínico geral ele não sabe o que fazer e acaba encaminhando para frente. E você vai gastando essas vagas dos especialistas que são escassos. O médico que está na linha de frente, ali na unidade de saúde, ele tem que ser um médico com uma boa formação. Agora sim, para a gente fechar o assunto da saúde, queria falar sobre um projeto seu, que é o projeto de lei número 12 aqui da cidade, que institui a política do parto cesáreo a pedido. Queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar isso. Na verdade, é algo simples e o pessoal tem polemizado aí. Primeiro adiamento, acho que de 2 sessões pela vereadora Maramelli, depois mais 6 sessões pelo vereador Roninha. É um projeto que já existe uma determinação estadual. E eu, como estou na linha de frente, sei a dificuldade que é as pessoas, às vezes, terem conhecimento de como funciona essa lei. Então, a nossa lei, ela garante aquilo que já está previsto na lei estadual, mas ela suplementa a lei estadual. Como? Obrigando a prefeitura, o hospital que hoje atende o Hospital São Francisco, fornecer informação a essas pacientes. O que diz a lei? Que qualquer parturiente, a partir de 39 semanas, pode fazer a opção pela cesárea. O que significa a palavra parturiente? É a gestante que está em trabalho de parto. Então, para ela ter o direito de fazer essa escolha, ela tem que estar em trabalho de parto. Então, é a confusão que dá no hospital. Às vezes, as pessoas querem marcar isso de forma eletiva e a lei não permite que seja assim. Ela tem que entrar em trabalho de parto para, assim, fazer a escolha. Então, ela vai chegando ali 40 semanas e pouquinho, que o limite no hospital deixa chegar até 41. Não entra e fica essa confusão. E as pessoas precisam dessa informação. Então, a lei é isso. O senhor falou da polêmica, por conta daquela história do parto normal ser melhor, mais para a saúde? Não acho. Eu acho que aí, dessa lei, Rodrigo, acho que está mais aí uma picuinha, um mimimi político do que outra coisa. Eu acho que votado tanta lei que, de verdade, eu acho que tem gente aqui, vereador, que confunde moção com projeto de lei, que é só e fica travando um projeto desse, que é essencial para as mulheres da nossa cidade. Vamos falar de um outro projeto seu, que é o Estatuto da Desburocratização e Simplificação. Queria também que o senhor explicasse como é que vai funcionar isso. Na verdade, acho que não existe melhor programa social do que geração de emprego. Eu penso da seguinte forma: se o poder público não atrapalhar quem quer empreender, é bom. Se ele puder ajudar, é ótimo. Mas não é o que acontece aqui em Jacareí. As pessoas, para liberar uma obra, para liberar diversos documentos da prefeitura, às vezes não é célere. Esse processo, às vezes, dura aí 7, 8 meses para você conseguir um alvará. É um negócio que judia de quem está querendo empreender em Jacareí. Nós temos que mudar isso. Nós temos que tornar esse processo mais célere e facilitar a vida de quem quer gerar emprego, principalmente na nossa cidade. Isso vai contemplar assim, mais agilidade nas chamadas burocracias, assim, entre aspas? Sim, você tem que tornar mais céleres esses processos. E assim, uma coisa que eu
fica, a gente precisa melhorar muito, são os comuniques. Os comuniques são a conta-gota. O cara vai lá, vem na primeira para o cara conseguir um alvará, vem 10 comuniques. O cara concorre porque ele está pagando aluguel, está às vezes com funcionário contratado, parado, vai chegar no... A hora que vem a outra vistoria para ver se ele cumpriu os 10 comuniques, aparece mais 5, 6, 7. As pessoas, isso desestimula as pessoas a empreenderem na nossa cidade. Mais um projeto seu é sobre o programa de integridade nas empresas que ganharem licitações com a Prefeitura de Jacareí. Um exemplo, eu vi algumas críticas de pessoas talvez que não entendam o que é o projeto, né? Está fazendo a função quer terceirizar a função do vereador. Não é isso. Para quem não conhece, as empresas, as regras de compliance são coisas totalmente específicas e que o vereador ele não tem mecanismos aí para acompanhar e saber do que acontece aí no dia a dia da empresa. Na verdade, isso vai criar regras de integridade de processo para as empresas que ganharem licitação no nosso município. Para a empresa de compliance, auditar da onde está, para onde foi o dinheiro, se aquilo que foi gasto, se não deu um por fora aqui, outro ali, talvez as pessoas se incomodem um pouco com esse tipo de projeto. Também vai naquela estrada da simplificação, né? Igual o projeto que a gente falou antes, da desburocratização. Vem mais aí para facilitar um pouco a vida dos empresários, né? Sim, e na verdade esse projeto é para garantir a lisura dessas empresas aí que estão prestando serviço para a prefeitura. E agora também falando sobre isso, acho que até ligado a esse projeto tem o da Ficha Limpa, né? Que foi um projeto mais aqui para o poder público. Eu queria que o senhor falasse também sobre isso. Esse é uma grande vitória, um legado que a gente deixa não só para Jacareí, mas talvez para o Brasil inteiro. Fiz esse projeto em 2018, que consiste, a gente trouxe toda a ideia da ficha limpa dos políticos para dentro da administração municipal. E hoje, ninguém mais condenado pela justiça, tanto na esfera civil, criminal ou administrativa, vai poder assumir um cargo aqui na Prefeitura de Jacareí. Concurso para trás, direito adquirido. Concurso daqui para frente, ficha limpa. Mas os cargos comissionados, que são aqueles contratados pelo prefeito, secretário, assessores, secretário adjunto, esses já tem que ser, as pessoas têm que ser exoneradas se elas tiverem a ficha suja. Essa foi uma grande vitória. Eu não pergunto por que eu saí do PSDB, de não concordar com certas coisas que aconteceram nessa administração. Se você conta sobre esse projeto, todo mundo bate palma. Em 2018, eu fiz esse projeto, o prefeito Isaías vetou esse projeto. Então, o veto dele voltou para a Câmara, a gente derrubou esse veto, e aí começamos uma batalha na Justiça para ver quem tinha razão pela constitucionalidade da lei. Nós ou o prefeito Isaías. Nós perdemos no tribunal em São Paulo, mas ganhamos na última instância no Supremo Tribunal Federal, de 5-0 na segunda turma. E agora, mais do que para Jacareí, nossa lei passa a vigorar aqui, mas se torna uma jurisprudência para todo o Brasil. Quer dizer, a partir de agora, quando toda a Câmara Municipal, qualquer cidade do Brasil que quiser fazer uma lei da ficha limpa e alguém questionar na Justiça se a constitucionalidade dessa lei, já existe uma decisão, né, lá no Supremo Tribunal Federal dizendo que esse tipo de matéria, por causa da nossa lei, ela é constitucional. Agora vamos falar um pouco sobre alguns pontos que também geram polêmicas e bastante debates nas sessões da Câmara, que são sobre as obras da Prefeitura, principalmente relacionadas à Terceira Ponte e a alça de acesso na Avenida Castelo Branco. Primeiro, em relação à Terceira Ponte, qual que é a análise do senhor depois de inaugurada, ainda que não foi acabada, né? Mas como é que hoje está a situação? Ali nós temos que dividir, são duas obras distintas, tá? A gente tem a obra da Terceira Ponte, onde está a Avenida Mário Covas, e a alça de acesso, que faz parte de outra obra que está dentro da duplicação da Avenida Humberto Alencar Castelo Branco. Aquilo lá é uma aberração, né? A gente veio criticando, o povo fala, vereador não fiscalizou. Nós temos feito diversos pedidos de informação e todas as informações, todas as contradições que hoje a gente percebe foi por conta das argumentações que nós fizemos no passado. O próprio secretário aqui, o Celso Florencio, admitiu na última audiência pública que nós fizemos aqui
que realmente existiu aí um erro na execução do projeto. Aquilo é uma aberração. Primeiro que assim, você perguntou da ponte, a ponte, a gente não percebe ela ter aliviado em nada o trânsito aqui na cidade, porque a obra mais importante que deveria ter sido feita era a obra ligando a Humberto de Alencar Castelo Branco, lá na região do Esperança. Essa obra poderia aí diminuir o fluxo de carro no São João. Não somente a obra da terceira ponte, importante, mas que não seria a mais necessária. E o que fizeram, de vez de fazer uma rotatória para fazer aquela alça de acesso, foi uma aberração. Na primeira audiência pública que nós contestamos, eles disseram que só parte de desapropriação custaria 3 milhões de reais, o que tornaria o projeto inviável. Não fizeram a rotatória, partiram para a construção de uma alça de acesso e a obra já subiu, Rodrigo, de R$ 1.500.000 para mais de R$ 6.500.000. Essa obra já está custa 4 vezes para o município aquilo que ela foi prospectada em seu início. Quer dizer, na análise do senhor, essa falta de organização transformou essa obra num monstro. A desculpa que deram, que tiveram surpresa com o uso de solo, é a mesma coisa de você entregar o que aconteceu. Fizeram um empréstimo, que nós autorizamos, porque a gente pensava que seria bom para o desenvolvimento da cidade, pegaram um caminhão de dinheiro e colocaram um motorista recém-habilitado para pilotar uma Ferrari, né? Então, com dinheiro na mão e sem experiência. O mundo, a teoria, a formação das pessoas, tem gente ali com uma grande formação, mas o mundo real é muito diferente da prática. Jamais poderiam ter iniciado essa que talvez seja a obra mais importante do município dos últimos anos, com um projeto executivo feito lá no início dos anos 2000. Esse foi o grande erro. Aliás, falando do empréstimo que foi feito junto ao CAF, algumas semanas atrás a gente teve a audiência pública da Lei Orçamentária Anual 2024, né, com a presença do Celso Florencio, e o senhor fez uma pergunta para ele sobre o pagamento dessa dívida que vai começar em 2025, exatamente o primeiro ano da gestão do novo prefeito, seja qual prefeito for. Como é que o senhor está vendo essa preocupação? Como é que, por exemplo, se o senhor for eleito prefeito, como é que o senhor vai fazer essa manobra em relação ao pagamento desse empréstimo? Primeiro que nós não podemos onerar todo mundo que já está até aqui de imposto. Nós temos que recriar essa roda. Como? Nós temos que aumentar a arrecadação do município, né? Como? Trazendo novas empresas. Não existe isso. Tem que fazer as parcerias com o governo do estado para desonerar algumas coisas que o estado acha que poderiam contribuir, mas a situação da finança do município é caótica. Hoje, para quem não sabe, sobra do orçamento para ser investido na cidade cerca de 70 milhões. Nós votamos um projeto obrigado agora nas últimas semanas, porque o município há tempos não faz o repasse para o Instituto dos Servidores, principalmente na gestão petista da cidade. Marco Aurélio tirou muito dinheiro do Instituto do Servidor, Hamilton, que contribuiu muito pouco, e Isaías, que não contribuiu com aquilo que deveria contribuir. E hoje a dívida com o Instituto do Servidor ultrapassa R$ 1 bilhão. A cidade vai ter que gastar agora 30 milhões do orçamento do ano para começar a cobrir esse rombo. Então, se a gente tinha 70 sobrando, com 30 do aporte que a prefeitura vai ter que fazer, porque se não fizer, vai perder os repasses dos convênios federais e estaduais, vai ser obrigado a fazer. E mais o pagamento do empréstimo a partir de 2025, nós estamos falando aí em 46 milhões de reais. Né? Então, vai sobrar para a cidade 24 milhões. Então, a gente tem que mudar o que a gente pensa de cidade. Jacareí precisa mudar, virar a chavinha. É a pergunta que a população de Jacareí tem que fazer. Porque duas cidades tão próximas, grudadas, São José e Jacareí, que se você dividir o orçamento de São José pelo número de habitantes, com o orçamento de Jacareí pelo número de habitantes, o per capita ele não é muito diferente. Porque existe esse abismo tão grande no desenvolvimento das duas cidades, por causa das gestões que passaram por aqui, tanto do PT quanto essa do Isaías. E tem também agora, como foi apresentado na LOA recentemente na audiência pública, o ano de 2022 teve menos repasse de impostos, que fez com que a prefeitura
cortasse ali algumas cirurgias eletivas. Queria também que o senhor falasse desse apanhado. Não se aí. prepararam, né? Você vê São José fechando o primeiro semestre com um superávit de 63 milhões. Eu tive conversando com o Anderson, mandar um abraço para o prefeito Anderson, falando para ele até com a tragédia que aconteceu com o filho dele. Esperei ele voltar de viagem, a gente conversou bastante nos últimos dias e perguntei para ele qual o porquê disso. Ele falou, porque eles fizeram, tanto o Felício quanto era prefeito e ele já no início quando assumiu o mandato, eles já sabiam, isso é público para quem estuda mercado, sabe do mercado, dessa queda de arrecadação que aconteceria, porque o PT no poder é sinônimo de estourar as contas públicas, e quando você gasta mais, você não tem responsabilidade com as contas públicas, quem paga o pato é quem paga imposto e principalmente quem mais precisa, população mais pobre, porque quanto mais a dívida pública cresce, mais a moeda desvaloriza, mais a inflação cresce, e isso acaba com o poder de compra da população, que um poder de compra às vezes que já é pequeno. E a gente vê hoje, com 6 meses de governo, Lula destruindo o Brasil, a economia do Brasil. Você que está nos assistindo, fala pra gente, você que está nos assistindo, quanto já não diminuiu o seu poder de compra? As pessoas estão sentindo agora no bolso. Então São José se preparou, cortou tudo que podia de investimento supérfluo, tudo que foi feito era contingenciado para se preparar para esses tempos dessa crise que todo mundo já previa que viesse. Jacareí passando por dificuldade. O senhor ficou surpreso quando foi informado desse menos repasse dos impostos e também cortar essas cirurgias eletivas no caso da saúde por conta dessa crise financeira? Na verdade, as cirurgias eletivas, o que gasta de cirurgias eletivas do montante do bolo da prefeitura, não deveria, isso daí é irrisório. Deveria ter parado algumas obras e deixado a questão de estabelecer prioridade. Eu acho que não existe mais importante para a nossa cidade do que a nossa gente. O maior tesouro de Jacareí é a população que aqui vive. E como eu disse no começo, não adianta ter uma ponte bonita, um viaduto torto ou fazer uma obra de drenagem no bairro se a população não tem saúde. É a questão, governar, eu sempre falo, é fazer escolhas. Eu acho que o prefeito ultimamente tem feito muitas escolhas erradas. Tá certo, quero agradecer a sua presença aqui e muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigado, Rodrigo. Quero aqui dizer, mandar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para toda a população da nossa cidade. Nós, Jacareí, com esse povo guerreiro, e eu acredito muito que nossa cidade possa dar essa virada. Nós temos que tirar do papel o plano diretor. Ficamos sabendo que a justiça agora cancelou novamente. Perderam na justiça, fizeram todas as oficinas, quiseram dar um passa-moleque aí na defensoria, na promotoria. A defensoria pública entrou com o processo e conseguiu anular o plano diretor. O plano diretor é aquilo que você vai revisando na cidade para permitir que venham fábricas, novas construções, que gerem aí prosperidade e desenvolvimento para a cidade. O nosso é de 2003. Desde 2003, há 20 anos, a gente tem as mesmas diretrizes da cidade. Nós precisamos mudar. Ou a gente muda, ou a nossa cidade tende a passar por sérias dificuldades. Tá certo, obrigado pela sua participação. O Espaço Parlamentar fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.